Senhor. Então eu tenho certeza que esses dias de congresso vão ser mais uns dias de derramamento do Espírito Santo, de aliança sendo refeita. E eu creio nisso, amém? Quem veio aqui para receber de Deus, diga amém. E eu não costumo falar isso quando estou pregando, mas como é congresso, vamos fazer um pouco diferente. Você vai repetir comigo agora. Deus me trouxe aqui para me fazer abraçar uma missão. Louvado seja Deus. Pode se assentar, glorificar o nome do Senhor. Vou pedir para aumentar meu retorno aqui, está zerado meu retorno aqui. Amém? Agora sim. Louvado seja Deus. Irmãos, a palavra que me foi confiada de abertura aqui, ela é essencial para que você venha entender o que as cenas dos próximos capítulos que vão ocorrer aqui nesse lugar amanhã e no domingo. Então eu peço para que você redobre a sua atenção. Deus quer falar comigo e contigo. E como alguém disse aqui para alguém, eu sei que houve esse assunto, que a pessoa falou assim: olha, o Congresso Incendiados é um congresso para quem gosta de palavra. E é, de fato. Se você veio aqui para se alimentar da palavra de Deus, você está no melhor lugar que você poderia estar nessa noite. Amém? Eu peço aos irmãos para abrirem aí, assentados meio com a palavra do Senhor, no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 18. É o versículo tema do nosso congresso. 1 Reis 19, 18. Vai ser projetado aqui. Amém? E quem está nessa nuvem, nessa atmosfera, vai entender aonde Deus quer nos levar. Amém? 1 Reis 19, 18 diz assim: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Aleluia. Louvado seja Deus. Remanescentes. Você olha para a sua camisa, olha para o banner, e você vê esse nome. E é necessário a gente se aprofundar no significado desse nome. Do contrário, a gente não vai nem saber a razão, o motivo pelo qual Deus deu esse tema para esse evento. Remanescentes. Remanescente, assim, a grosso modo, vai significar basicamente aqueles que restam, aqueles que sobraram, aqueles que sobreviveram, aquela sobra que não foi extraviada. Sabe, quando a maioria vai embora, fica uma sobra. Essa sobra nós chamamos de remanescentes. Aqueles que sobram, aquele que sobrevive, ou aquele que se mantém inalterado quando a maioria já se alterou. Você está entendendo aqui? Amém? Louvado seja Deus. Amém. Então o significado da palavra que estampa a sua camisa é esse. Só que a gente, olhando para esse significado, irmão, eu preciso ser sincero aqui. Quando eu digo que remanescente significa aquele que resta, aquele que sobra quando a maioria já se foi, aquele que se mantém inalterado quando a maioria já se alterou, esse significado ele já me dá uma ideia de uma coisa bacana, mas ele não diz tudo que nós queremos falar aqui nesse tempo de congresso. Então é necessário você entender aqui nessa palavra introdutória o que Deus quer nos levar com a palavra, com o significado de remanescente. Porque somente, meu irmão, essa definição que eu dei aqui agora de remanescente, daqueles que sobram, aqueles que restam, aqueles que sobrevivem, somente essa definição não alcança a profundidade do que Deus quer para nós nesse tempo. Então você vai, a partir dessa mensagem aqui, ressignificar esse pensamento de remanescente, dando a ele um significado mais amplo. E quando eu olho para o significado de remanescente, da forma que Deus quer nos chamar e da forma como Ele trabalha essa palavra na Bíblia, eu vejo que não é somente os que sobram, não é somente os que sobrevivem, não é somente os que se mantêm inalterados. Quando fala de remanescente na Bíblia, nós falamos de quê? Posicionamento. Glória a Deus. Nós falamos de postura e nós falamos de uma missão. Porque se eu olhar somente a definição da palavra remanescente, eu posso ter um remanescente que é omisso, que permanece, que não se altera, mas ele também não causa impacto nenhum. Eu posso ter um remanescente que ele vê a situação ruim ao seu redor, a maioria corrompida, e ele é indiferente, ele só não se corrompe. Você está entendendo? O remanescente pode ser alguém que... O remanescente nessa definição pode ser alguém que somente está ali sobrevivendo,
parado, não causa impacto nenhum, se omite quando vê uma situação que desagrada a Deus. Pode ser uma pessoa assim, que pensa a sua espiritualidade de uma maneira individual, ao ponto de ver todo o seu redor, todo o seu entorno pegando fogo e não fazer nada. Somente sobra. Não me alcançando, tudo bem. Não me prejudicando, tudo bem. Essa definição fria que nós falamos aqui, ela pode abranger esse tipo de pessoa. Você está entendendo o que eu quero dizer? Só que quando nós trazemos para a palavra de Deus, nós trazemos para a compreensão que Deus quer nos trazer, a gente entende algo a mais. A gente entende o que Deus quer com essa palavra para os dias que a gente está falando aqui. O que Deus quer para mim e para você nesses dias de congresso com essa palavra, com esse tema remanescente. E a resposta para isso está aí no texto que você leu mesmo no 1 Reis. Só que voltando a alguns versículos, abre aí no versículo 14, 1 Reis 19 e 14. Agora redobre a sua atenção, para você entender o que Deus quer nessa noite. Diz assim no capítulo 19, versículo 14: ele respondeu, no caso Elias falando para Deus: tenho sido muito zeloso, Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derrubaram os seus altares e mataram os teus mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar-me a vida. Olha bem, a preocupação de Elias aqui nesse texto, onde ele está falando com Deus, é a seguinte: Deus, os profetas do Senhor no reino de Israel, todos eles ou se extraviaram, ou se desviaram, ou eles foram mortos à espada pelo rei idólatra, inimigo do Senhor. Só restou eu. Como é que fica a minha situação? Como é que fica, Senhor? Eu sozinho não vou conseguir bater de frente com toda essa maldade, essa rebeldia, essa rebelião que esse reino está entregue. Essa é a preocupação do profeta Elias. Mas aí, a resposta de Deus é onde nós lemos no versículo 18. Ele diz assim: também conservei em Israel 7.000. Elias, você não está sozinho. A maioria está corrompida? Está. Muitos foram mortos? Estão. Só que ainda tem você e um bocado aí. Minoria, mas é esses que eu quero que faça a diferença. Minoria, mas é esse que eu quero que cause impacto. Remanescente, mas é desses que eu espero uma atitude. E é isso que qualifica a palavra remanescente aqui nessa noite. Não é somente o que sobra, não é resto, mas é a minoria de quem Deus espera abraçar uma missão, de quem Deus espera cumprir um propósito. Esses 7.000 aqui eram minoria, porque tinham milhões rebeldes contra Deus, milhões entregues em idolatria. Mas Deus falou: segura, fica tranquilo, Elias, tem você, mas tem 7.000 joelhos que não se dobraram. E o questionamento de Elias é: Senhor, mataram os teus profetas. Opa, peraí, mataram, só tem 7.000. 7.000. E não são 7.000 pessoas quaisquer do reino, são 7.000 profetas. São 7.000 profetas. E, meu irmão, um profeta faz estrago. Imagina 7.000. Um profeta faz um rebuliço, imagina 7.000. É minoria, pregador, é minoria. Mas não tem problema. Com Deus pega essa minoria aí e arrasta a maioria, faz um rebuliço nas trevas. E é para isso que Deus chama o remanescente. Deus não precisa de uma quantidade da maioria na guerra. A minoria vence quando a minoria é o remanescente posicionado e comissionado no Senhor. E Deus te chamou aqui para abraçar essa missão. Deus te chamou aqui para entender que você não é só mais um crente que levantou a mão, recebeu a Cristo e agora você vive a sua vida normal. Deus espera de você uma atitude, Deus espera de você um abraçar de uma missão. E é isso que Ele quer fazer aqui nesses dias. Então você já entendeu que a palavra remanescente aqui é uma palavra que está sendo usada como sinônimo para profeta. Sinônimo para profeta. E profeta fala, profeta ouve a Deus, profeta tem relacionamento com Deus e profeta causa impacto no ambiente onde vive. Profeta que é profeta não passa despercebido. Algo de Deus ele planta, algo de Deus ele muda. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa foi a resposta dele para Elias. E o que me chama a atenção, meus irmãos, no versículo 18, é essa palavra aqui. Pega para mim, por favor.
essa palavra que aparece logo no comecinho, também o quê? Conservei. Fala mais alto, também? Conservei. Aleluia. Irmãos, o ato de conservar de Deus, ele está dizendo aqui para Elias, no período dos reis, quem conhece a Bíblia sabe muito bem disso. Elias, eu conservei Israel. Agora, esse ato de conservar de Deus não foi um ato pontual na época que Elias estava vivendo. Deus continua conservando os seus profetas ao longo do tempo. Ele conservou antes de Elias, conservou profetas remanescentes depois de Elias, e nos dias de hoje Ele conserva os seus remanescentes. Mesmo no mundo corrompido, mesmo, vou até mais longe, no meio de um movimento evangélico corrompido, Deus levanta os seus remanescentes. Esse ato de conservar de Deus é constante. Ele continua conservando. Conservou antes de Elias, depois de Elias e nos dias de hoje. Você crê nisso? Então, não é apenas, meu irmão, não é apenas sobre não se corromper. Não é apenas sobre isso. É sobre abraçar uma missão, e você já entendeu isso nessa noite. E eu quero, na minha palavra aqui, para concluir, traçar aqui, porque o tema da minha mensagem é de Noé à igreja. Os remanescentes sempre existirão. Por quê? Isso nos dá uma esperança. Isso não dá esperança, nos dá esperança, sabe por quê? Deus conservou o seu povo, o seu remanescente desde o início. Ele vai continuar conservando até o fim. Isso nos dá uma segurança. E eu quero te encorajar a olhar para o texto bíblico nesses minutos que nós temos aqui nessa noite e encontrar em figuras, em personagens bíblicos aqui exemplos de atitudes de um remanescente que Deus quer nessa noite. E eu quero começar lá do início, como o tema já dá o spoiler. Eu quero começar falando de Noé, que está aqui no tema, de Noé à igreja. Quem conhece aqui a história de Noé? É muito simples, até uma criancinha dessa daí, acho que é a primeira lição que eles têm a segunda, né? Que primeiro é a criação do mundo, aí depois vem a Arca de Noé, que eles adoram, né? E a gente também gosta, e quando a gente vai crescendo, a gente vai entendendo mais, né? Então Noé é o primeiro personagem dessa noite aqui, para a gente poder extrair desse homem de Deus uma postura e uma atitude remanescente que você vai levar para casa e você vai viver na sua vida. Noé. O tempo de Noé, Gênesis capítulo 6, vai deixar muito claro que o mundo estava entregue na absoluta corrupção contra Deus. Em algumas bíblias, a epígrafe vai ser assim: a corrupção do gênero humano. É bem generalista mesmo. Só que mesmo o texto bíblico olhando para o mundo na época de Noé, dizendo que estava tudo corrompido, o capítulo 6, versículo 9, vai dizer assim: Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Olha bem, primeira coisa, você não precisa se corromper porque a maioria já se corrompeu. É possível você estar no meio de uma maioria totalmente corrompida, totalmente contra Deus, e manter sua integridade e fidelidade ao Senhor. Não tem desculpa para você chegar e dizer: não, mas todo mundo ao meu redor está fazendo. Noé estava no meio de um povo totalmente corrompido, fazendo todo tipo de atrocidade, e o texto bíblico vai dizer o quê? Que ele era íntegro e justo entre esses contemporâneos. Você não precisa estar não é só porque você está trabalhando, estudando num ambiente cheio de pecado, que você pode se contaminar. Não é só por causa disso, porque remanescente ele se mantém diferente, se mantém puro. Essa é a razão da nossa camisa ser da cor branca, porque remete à pureza, sabe? Remete a algo que não se mistura com sujeira. E Noé tinha essa atitude, e o texto vai falar isso sobre ele. Agora, Deus faz uma aliança com Noé, no meio de um contexto totalmente podre e de rebelião. Deus encontra um para fazer aliança. E quem quer ser encontrado por Deus aqui? Recebe isso nessa noite. Olha bem, a aliança de Deus com Noé envolvia algo poderoso. O que simbolizava a aliança de Deus com Noé? Não responde não. Não é o arco-íris. O arco-íris que aparece depois do dilúvio é a aliança de Deus com a terra. A aliança que Deus faz com Noé, previamente antes do dilúvio, envolvia uma missão. E a missão que marca a vida de Noé. Porque o Noé é conhecido por quê? Pela arca. Então, é o seguinte: a missão de Noé, aquilo que colocava ele como remanescente, aliançado com Deus, era uma construção. Isso me chama a atenção para algo muito grande. Porque eu e você nos dizemos crentes, muitas das vezes nós somos cristãos, caminhamos frequentamos culto,
fazemos tudo que um crente faz, mas a gente às vezes não se atenta que Deus exige de nós também um tipo de construção para que o mundo veja quem nós somos. Pensa na construção de Noé. Ele construiu uma arca, meu irmão. Algo totalmente diferente para o tempo dele, algo totalmente estrambólico, era algo visível, era algo notável pelas pessoas que estavam ao redor dele. E agora eu te pergunto, qual é a minha e a sua construção no tempo que nós estamos vivendo? O que eu e você temos construído como remanescentes de Deus, que mostra para o mundo lá fora que nós temos uma aliança com Deus? Será que a gente vai ter que viver como os agentes secretos de Cristo? Já ouviu falar? Aquele que ninguém sabe que é crente, aquele que os atos dele não constroem uma identidade de crente, que vai refletir para o outro. O remanescente precisa construir algo para o mundo ver. E vou te falar, algo visível. Não esconda quem você é. Se você quer esconder sua identidade de remanescente, você não serve para ser, porque remanescente mostra quem é. E Noé fez isso. Constrói uma arca, muito mais do que uma tentativa de escapar. Quando ele constrói a arca, ele está anunciando algo da parte de Deus, por isso que ele é um profeta. Ele está anunciando que o juízo virá. E o anúncio da palavra, quando Deus dá a palavra para alguém, alguém anuncia, essa pessoa está se colocando no lugar de profeta. E quem quer anunciar algo de Deus para o mundo aqui nessa noite? Quem quer ser boca de Deus? Quem quer ser profeta? Então comece a construir coisa que o mundo veja. Comece a construir algo grande, visível, que molde a sua identidade para o mundo ver quem você é. Seja algo para esse mundo, não seja apenas mais um. E Noé foi. Então eu destaco essa construção na vida de Noé, que evidenciava a sua aliança com Deus, que evidenciava que ele era remanescente no Senhor no meio de um mundo corrompido. Então esse período é o período primitivo, lá no iniciozinho da história bíblica. Mas como Deus disse para Elias, ele conserva, ele conservou e ele vai conservando. Então a gente chega na era dos patriarcas. E aí, quem é bom de Bíblia, quem é bom de escola bíblica dominical, vai entender quem é o primeiro patriarca da era dos patriarcas na Bíblia. Pode chutar aí quem for bom. Abraão. Quem falou Abraão aí, nota 10. Abraão é o primeiro patriarca ali que aparece em Gênesis. E interessante, meu irmão, que o que marca Abraão está lá no iniciozinho do chamado, Gênesis capítulo 12, aquela famosa chamada de Abraão, que muita gente já ouviu pregação. O Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para uma terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Olha bem, é um chamado para ser alguém que vai abraçar a missão que Deus deu. Mas para que Abraão abraçasse essa missão, era necessário uma retirada do ambiente onde ele vivia. Olha bem, Abraão era lá de Ur dos Caldeus, uma terra pagã, idólatra. E Deus fala: sai daí do meio que eu quero algo de você. Deus pinça Abraão lá em Ur dos Caldeus para fazer dele algo totalmente inimaginável. Olha que poderoso. Olha que poderoso. E aí eu te pergunto, eu te digo, muitas vezes a missão profética que Deus tem para o seu remanescente vai envolver uma retirada, um abandono de certos lugares, de certos ambientes. Talvez nem no ambiente físico, mas talvez um abandono de um pensamento lá de trás. Sabe? Um abandono de certas estruturas de pensamento, de certas ideologias. Deus está te retirando desse meio para te fazer alguém maior. Você está entendendo isso aqui? Abraão, se não fosse tirado do meio, ele ia estar lá, ele iria ser apenas um filho de um construtor de ídolos, lá onde se tornou a Babilônia posteriormente. Mas quando Deus chama ele e pede para ele sair de lá, ele está dizendo: Abraão, você agora vai ser meu profeta. Você agora vai ter uma identidade diferente de onde você veio lá atrás. Você agora vai ser meu remanescente. A partir de você eu vou fazer algo poderoso, Abraão. Mas para isso, sai do meio da sua terra. Porque essa terra está moldando a sua identidade de uma forma que eu não quero. Olha bem, deixa eu te falar uma coisa. Tem certos ambientes, quando você está muito afundado, muito impregnado, aquilo cola na sua identidade, cara. E ninguém te vê como servo do Senhor. Então, vê direitinho se onde você está frequentando é demais. As pessoas estão te vendo como mais um ou como alguém servo do Senhor. Abraão entendeu e ele sai do meio da sua terra, e a nova identidade é dada para Abraão. A nova identidade.
Não mais um caldeu pagão idólatra, mas agora um remanescente do Senhor que carrega uma promessa. E sabe o que eu acho interessante em Abraão? É o primeiro homem na Bíblia que Deus chama de profeta. Mas em nenhum momento você vê Abraão dizendo assim diz o Senhor. Sabe por quê? Abraão era profeta? Porque ele carregava a promessa por onde ele andava. Deus tirou ele de um dos caldeus e falou: agora você vai andar para mim. E aonde você andar, você vai carregar a minha promessa. Quem aqui carrega a promessa do Senhor onde que anda? Ele quer ver isso. Ele quer ver essa postura. Senhor, se o Senhor me levar lá para o monte, eu vou ser seu servo, vou ser seu remanescente. Se o Senhor me levar para o vale, eu vou continuar sendo seu remanescente. Porque o que eu carrego é o que me identifica, é a promessa que me marca. Isso me faz profeta diante do Senhor. Poderosa revelação através de Abraão, de uma característica de um remanescente. E Deus continua conservando o seu remanescente. E a gente avança mais um pouco na história bíblica e a gente percebe que Deus chama um homem de maneira poderosa, de maneira totalmente miraculosa, muito conhecido, que é Moisés. Todo mundo conhece a história de Moisés. Até as criancinhas têm na salinha o estudo sobre Moisés. E dentre as maravilhas que o texto bíblico diz que marcam a pessoa de Moisés, dentre tantas coisas que a Bíblia fala marcantes sobre Moisés, o que eu trago nessa noite para os irmãos é como a Bíblia vincula a lei do Senhor à pessoa de Moisés. Você sabe, a lei de Moisés é citada no Novo e no Antigo Testamento, a lei mosaica, a gente usa esse termo. Então você tem Moisés, uma figura, e você tem a lei do Senhor. E você vê que na Bíblia mescla essas duas coisas, vinculando o profeta, que ele era profeta Moisés, a lei de Deus. E é interessante que lá em Êxodo 31, quando Deus acaba de dar a lei, Êxodo 31, 18, ele fala assim, quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu a ele as tábuas da lei e do testemunho, tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. Olha bem, olha a forma como Deus escolhe transmitir a lei para o seu povo. E lei aqui, entenda, é a vontade de Deus, tá? Olha como Deus escolhe, ele levanta alguém. Deus não podia simplesmente congregar toda a nação de Israel no deserto e falar, olha só, vi uma voz lá do céu, uns trovão, alguma coisa doida, e falar, eu quero isso, 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 todos vocês. Ele poderia fazer isso, só que sabe o que ele faz? Ele escolhe um camarada para representar essa lei diante do povo. Deus escolhe pessoas desde o início, igreja. Deus tem meios sobrenaturais de trabalhar, mas Ele escolhe usar pessoas. E essa é a conscientização que eu e você temos que ter nesses dias. Se a gente quer ser pessoas passíveis de ser usadas pelo Senhor para a obra que Ele tem. E Ele escolhe Moisés. E isso me diz pelo menos aqui duas coisas. Primeiro, Deus quer guiar seu povo baseado na sua vontade. O povo está saindo do Egito, cheio de povo idólatra ao redor, nações idólatras aqui, nações idólatras ali, e essas nações, todas elas tinham suas próprias leis, suas próprias diretrizes, e Deus fala, não, o meu povo vai ser guiado da maneira que eu quero, o meu povo vai ser guiado pela minha vontade, pela minha lei, e para isso, Deus levanta alguém, e a missão do profeta remanescente é o que? Propagar a lei do Senhor, que nada mais é do que a vontade do Senhor. Deus chamou Abraão para ser representante da lei perante o povo. E Moisés, para ser o representante da lei perante o povo. Eu vou te convocar nessa noite. Deus está chamando eu e você para ser representante da vontade dele nos dias de hoje, no ambiente que nós vivemos hoje. Existe um mundo inteiro precisando entender da vontade de Deus. E quem se posiciona para transmitir isso? Moisés é aquele que transmitia a vontade de Deus para o povo. E quem hoje faz isso para o mundo? Você é isso na sua família? Você é isso onde você frequenta? Você é alguém que transmite a lei de Deus? Isso é postura de remanescente. Isso é a postura de quem se coloca na posição para ser usado. E isso é a postura que nós vemos aqui nesse grande ano de Deus. Hoje, algumas pessoas acham que é suficiente viver os princípios e valores cristãos. Mas agora, nessa compreensão, nós estamos entendendo que isso não é o suficiente para Deus. Ele quer que a gente viva, mas Ele quer que a gente propague. Ele quer que a gente enfatize. E mais do que tudo, Ele quer que a gente levante a bandeira do Evangelho, a bandeira da sua vontade. Não adianta eu tomar para mim, não, eu vou seguir o Evangelho aqui, porque é uma coisa que dá muito certo comigo, sabe? Dá certo para mim, é a forma que eu me... Mas eu não vou colocar...
Meu irmão, Deus te chamou para propagar a vontade dele aonde quer que você vá. Deus te chamou para ser um Moisés, representante da vontade dele no ambiente onde eu piso. E você também. Deus te chamou para isso. Aqui, no período da peregrinação, ele continuou conservando o seu remanescente. Mas o período da peregrinação passou. O povo entrou na terra prometida. Começou outros problemas. Inaugurou-se o período dos juízes. Quem conhece sabe. E o período dos juízes, você deve saber, foi um período extremamente turbulento na história de Israel. Israel estava se estabelecendo na terra, cheio de inimigos. Ora estava bem com Deus, ora estava em baixa, idolatrando, caindo em idolatria. Ora era ouvir a voz de Deus, ora não queria ouvir mais. Você tinha profetas fazendo coisas boas, os profetas cometendo absurdos. Então você tinha um cenário no período dos juízes totalmente bagunçado, um contexto totalmente desfavorável. Inclusive, no período dos juízes, a voz de Deus era escassa. Olha esse contexto que eu te apresentei aqui. Mas é nesse contexto que Deus continua conservando o seu remanescente. E é nesse contexto que ele vai chamar alguém aqui com um chamado improvável. E esse alguém se chama Samuel. Samuel, nesse período da história de Israel, é chamado pelo Senhor para cumprir a sua missão profética. E olha bem, pensa comigo, um contexto desfavorável, difícil, com o sacerdócio corrompido, com os profetas se perdendo, se vendendo, com os inimigos batendo na porta de Israel, matando gente, sabe? E Deus falando um pouco. Olha o contexto. E posso gravar mais um pouquinho? Samuel era uma criança. Meu Deus. Tudo contribuía para que esse remanescente não surgisse. Tudo contribuía para que não desse certo esse chamado do Senhor. E talvez você entrou aqui nessa noite pensando assim: pô, tá bom, eu entendi que eu tenho que ser chamado como remanescente, como profeta de Deus, mas na minha casa é muito difícil, no meu contexto é muito difícil, não dá, é problema para cá, problema para lá, eu não consigo manifestar essa missão, eu não consigo abraçar essa missão. Olha para a vida de Samuel que você vai entender que um chamado improvável mudou a história de Israel. Esse é Samuel. O chamado profético, que a forma como ele é chamado é totalmente inesperada. E talvez você pense: não, comigo não vai dar. Eu não vou poder abraçar não, pregador. Essa missão aí, vocês da Shalom, o tema é maneiro, mas eu não vou conseguir, porque onde eu vivo é difícil. Eu não tenho capacidade. Aqui você está vendo uma criança sendo chamada por Deus. E você está vendo ela sendo chamada num contexto totalmente difícil. E eu vou te dizer, a gente citou aqui alguns, mas a mudança que Samuel proporcionou em Israel foi poderosamente grande. Mesmo foi proporcional à dificuldade do chamado que ele teve. Se você está se limitando nessa noite, saiba que o Deus que te chamou não olha para limitação alguma. Ele te chama para ser remanescente, não é porque a tua vida está facinho não, é porque ele vai te conservar. Não é porque a tua vida está muito mole não, ele quer te levantar e te dar a capacitação para ser quem ele te chamou para ser. Então, cabe a mim e a você tomar posse disso nessa noite, como você falou aqui. Abrace essa missão, porque ele te capacita. Ele levantou uma criança, vocês adolescentes aqui, ó, vocês dos juniores, que eu entrei lá na salinha para elogiar eles, enquanto que estavam adorando a Deus aqui um domingo desse, Deus quer levantar vocês. Vocês são pequenos, mas aqui, ó, Deus levantou um profeta que mudou a história. Se você sabe, você sabia, deve saber, que Samuel ele inaugura um novo tempo em Israel. O período dos juízes termina em Samuel, e ele inaugura a monarquia, o período dos reis. Ele faz essa transição. E além disso, Samuel, como eu falei aqui nas nossas aulas de ABD, ele é uma figura especial no Antigo Testamento, porque ele inaugura um novo período profético em Israel. O profetismo em Israel até Samuel era uma coisa meio, sabe, não era uma coisa muito organizada. E Samuel, esse que foi chamado num contexto difícil, esse que foi chamado ainda criança, muda a forma política de Israel e ele inaugura um tempo profético novo em Israel. Ele inaugura uma escola de profetas. Ele entende que para Deus se comunicar com a nação é necessário ter profeta. É necessário ter gente posicionada. Então ele inaugura uma escola de profeta. Esse que foi chamado de maneira tão inesperada. Esse que é cheio de limitação. Se você está se sentindo limitado, você está no lugar certo nessa noite. Que Deus veio quebrar a limitação que te impede. E Deus te fez vir aqui para entender essa missão poderosa que Ele tem para você. Porque Ele está te conservando hoje para isso.
para abraçar esse chamado, esse propósito. E o texto vai dizer: Samuel crescia e o Senhor estava com ele, e não deixou que nenhuma das suas palavras caíssem por terra. O que validava Samuel não era quem ele era, era quem o Senhor estava com ele, constantemente. E a palavra vai dizer que todo Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Olha bem, todo mundo reconheceu um homem de chamado improvável. Eu não sei para que Deus quer falar isso aqui, mas Deus quer levantar ministérios aqui, e especificamente em pessoas que acham que não é para elas. E especificamente em pessoas que acham que não é para mim não. Deus quer levantar você, porque Deus é especialista em levantar quem é improvável. E Ele quer fazer isso nessa noite, a partir desse tempo. Deus quer trazer isso à sua memória e trazer essa confiança de quem Ele é e do que Ele faz. E Samuel inaugura um novo tempo, que é o período dos reis de Israel. E o período dos reis de Israel, por conta dessa contribuição de Samuel em construir, em fazer, em criar uma escola de profetas, o período dos reis é um período onde aparecem mais profetas na Bíblia. A maioria dos profetas da escrita, que você vai ler no texto bíblico aí, aparece no período dos reis. E no período dos reis eu quero destacar um profeta, uma característica de um profeta aqui, que é o profeta Elias, que nós lemos na passagem de 1 Reis. O profeta Elias, ele tem o seu ministério marcado pelo confronto dele próprio com a figura do rei Acabe, o rei idólatra. Ele constrói muitas coisas no seu ministério, ele realiza muitas maravilhas, só que você vê que é uma constante na história de Elias o confronto que ele tinha com o rei Acabe e com a sua esposa Jezabel. E isso me traz um olhar que é muito verdadeiro, que a gente tem que compreender nos dias de hoje, e que a gente tem que ser realista. O remanescente de Deus é chamado para fazer tudo isso que a gente está falando aqui, mas o remanescente também tem uma necessidade quando ele vê algo errado contra Deus. O remanescente, ele confronta. O remanescente, ele se indigna com situações que indignam o coração de Deus. O profeta, ele tem uma íntima ligação com o coração do Senhor. Quando o coração do Senhor está alegre, o profeta, ele profetiza aquilo que reflete a alegria do Senhor. Mas quando o coração do Senhor está aborrecido, está revoltado com uma situação adversa, com uma situação contrária à sua vontade, o profeta tem que botar isso para fora. E sabe qual é o nome disso? Indignação. Deus quer chamar pessoas que se indignam com aquilo que indigna o coração dele. Quando eu e você olhamos para uma situação que a gente sabe que não agrada ao Senhor, a gente tem que ter o coração tão ligado a Ele a ponto de nos entristecer junto com Ele. Porque na música que as meninas dançaram tem algo aqui assim que fala do coração do profeta e do coração de Deus. O quanto que o profeta sente aquilo que Deus sente. E Elias, ao ver Acabe se casando com uma mulher pagã e trazendo culto pagão para dentro de Israel, não tinha outra postura a não ser a de indignação. Não tem como o profeta, meu irmão, olhar uma situação complicada e falar: pô, que triste, cara, é ruim mesmo isso aí. O profeta chora, o profeta se indigna. Isso mexe com as afeições do profeta, com as emoções do profeta, porque ele está ligado com o que Deus sente. Será que eu e você temos olhado para o cenário à nossa volta e temos tido essa atitude de indignação com certas coisas? Que nós sabemos que Deus se indigna? Quando o apóstolo Paulo chega lá em Atenas, em Atos, ele vai falar assim, a Bíblia vai dizer que o coração do apóstolo Paulo ficou conturbado, ficou irritado de ver tanta idolatria. Por que ele ficou assim? Porque ele conhece o coração de Deus. Ele conhece que a adoração tem que ser dada somente para Deus. Então ele não vai chegar num ambiente cheio de idolatria, cheio de depravação e ficar alheio a isso. Ele é movimentado. O profeta tem que se movimentar, o coração do profeta se movimenta junto com o coração de Deus. E Elias via Acabe trazendo desgraça, trazendo idolatria para o reinado. E isso mexia com o coração dele. Isso levava ele para uma atitude, a atitude de confronto. Deixa eu te falar uma coisa. Deus vai te ensinar a confrontar o pecado. Deus vai te ensinar a falar e a se posicionar em certos ambientes. Mas isso começa aqui, ó, com a indignação do coração. E a partir desse momento, Deus vai te mover a confrontar a situação onde você vive, no seu entorno, que desagrada o coração de Deus.
Se eu perguntar aqui, todo mundo vai ter uma situação, seja na família, no trabalho, na parentela, que talvez te desagrade. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus está te preparando para confrontar essa situação aí. E Ele vai te preparar como fez com Elias. E Elias não tinha medo. Em primeiro lugar, o remanescente não pode ter medo. E ele fala, vou me apresentar ao rei Acabe. Ele vai lá e vai se apresentar. O rei Acabe sabe que é ele que está trazendo profecia para não chover, aquela história toda que a gente conhece a história. E ele vai lá, não, vou me apresentar ao rei Acabe sim. Porque remanescente profeta não pode ter medo. Na hora de confrontar é para confrontar. E ele chega, 1 Reis 18, 17, vai dizer assim. Ele chega diante de Acabe, e Acabe vê Elias, Acabe vê o profeta, e olha como é a postura do mundo a se deparar com o confronto. Ele diz assim para Elias, então é você o perturbador de Israel? Ele olha para o profeta, olha para o remanescente, olha para aquele que sobrou e fala, é você que está perturbando Israel? Olha, deixa eu te falar uma coisa, às vezes o mundo vai olhar para você, vai olhar para as suas atitudes, vai olhar para o confronto, vai olhar para a sua vida, e vai achar que você que vai estar trazendo confusão. Quando na verdade a confusão é causada por ele próprio. A confusão é causada por quem é agente de pecado, por quem está caminhando longe da vontade do Senhor. Mas o mundo inverte a lógica, você está entendendo? E aí ele chega perguntando isso para o profeta responde sem medo, eu não tenho perturbado Israel, quem tem perturbado Israel é você e a casa do seu pai. Olha a atitude do profeta, olha como a atitude é ousada, olha como o profeta é ousado diante da figura contra quem ele deve confrontar. Gente, não tem espaço para medo. O Espírito Santo nos dá o espírito de ousadia. E quando for para falar, o remanescente tem que falar. O remanescente não pode ser politicamente correto quando Deus pede para ele confrontar. E confronto é algo bíblico e correto, mas tem que acontecer. E ele fala, é você que está trazendo desgraça para Israel, não o perturbador de Israel é você, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Olha bem, a indignação do profeta ao ver o estado de idolatria que aquele rei idólatra levou as pessoas a cometer. E olha bem, deixa eu te falar uma coisa, nesses tempos de hoje, bastante pertinente. Ele era profeta em um reinado idólatra, mas ainda era um reinado, correto? Ainda tinha um rei, ainda tinha uma elite. E vou te falar uma coisa, muitos profetas no tempo de Elias, eles se perderam, sabe por quê? Se perderam pelo poder, se perderam pelo status. Eles estavam profetizando tudo que o rei idólatra queria. Eles estavam profetizando tudo que Acabe e Jezabel queriam. Por quê? Eles queriam status, queriam estar próximo da elite política da época. E isso corrompia aqueles homens. E olha bem, isso não é nenhum fato isolado lá daquele tempo não. Tem muita gente que deveria estar sendo voz profética, mas está sendo voz patética porque está se vendendo para o poder humano. Tem muita gente tendo que falar, apontar o dedo e falar a verdade, mas porque quer ter o carguinho, quer ter o status, quer estar colado com quem tem, sabe, poder político, influência, está deixando de ser boca de Deus, está deixando de confrontar o erro. Tem gente se vendendo, mas uma característica de remanescente que eu vejo em Elias é que ele não se vendia, ele era pautado pela palavra de Deus e pelo que Deus pedia para ele falar. Por isso que ele tinha poder, por isso que ele operava maravilhas, por isso que ele era o remanescente. E isso é uma verdade para o nosso tempo. Ele enxergava o mal em Israel quando ninguém estava enxergando. Isso é característica de profeta, sabia? O profeta chega num ambiente onde as pessoas cegas não estão vendo o mal e só ele consegue enxergar. Só ele consegue sentir, porque a característica de profeta é ser sensível ao que Deus quer. Deus vai levar pessoas aqui a ambientes que só elas vão sentir o que está de errado ali. Só elas vão perceber o que está de errado. Mas Deus quer te capacitar para isso. Você tem que ter coragem. Você tem que ter entrega ao Senhor. Elias constantemente falava que estava com o Senhor, junto com o Senhor, perante a face do Senhor. Isso é condição para o remanescente ser usado. Estar diante do Senhor constantemente. E quem aqui quer estar diante do Senhor para receber do poder de Deus? Ele está te convocando nessa noite de sexta-feira. Ele está te convocando para essa missão. Avançando mais um pouquinho aqui para eu encerrar. Período dos reis. Vários profetas surgindo. Isaías confrontando, trazendo mensagem de como vai ser, falando da injustiça, da violência que imperava no reinado. Aparecem Oséias, aparecem os profetas menores. Chega o exílio. O povo é levado para o exílio. O povo é levado para o exílio.
aquela glória do reino de Israel se acaba, se esfacela, mas o povo retorna depois de um tempo. Acabou o cativeiro e nós começamos o período pós-exílico. Para quem conhece da palavra do Senhor, período pós-exílico. Depois do exílio, o povo estava devastado, o reino que era glorioso por conta do pecado se tornou pó. Mas Deus permite que o seu povo volte para inaugurar algo novo. Esse é o momento pós-exílio. E aí, Deus é tão bom e Deus conserva os seus remanescentes em todas as situações, em todas as eras, Ele conserva, que chega nesse período de reconstrução de Israel, Ele levanta não só um, mas dois, para fazer algo muito poderoso. Esdras capítulo 5, versículos 1 e 2, período pós-exílico. Olha o que acontece. Enquanto a maioria estava vendo ruínas, Ageu e Zacarias estavam vendo a obra sendo completa. Diz assim o texto: o profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua começaram a construir a casa de Deus em Jerusalém. Os referidos profetas estavam com eles e os ajudavam. Olha bem, quando o povo volta do exílio, ele encontra Jerusalém em ruínas, destruído, totalmente sem aquela glória do passado. E é nesse contexto que Deus levanta dois profetas. Dessa vez, não é para confrontar. Dessa vez, não é necessariamente para trazer o povo para a lei. Mas dessa vez é para trazer esperança onde só se via ruínas. Deus quer levantar agentes de esperança em situações, em famílias, em ambientes que só se vê ruínas. Porque da mesma forma que Elias enxergava o pecado quando a elite de Israel não enxergava, Deus levanta profetas para enxergar a esperança onde só tem ruínas. Deus levanta profetas para enxergar a obra completa quando só tem pedra e escombro. Deus levanta profeta para trazer esperança. Deixa eu te falar uma coisa, o teu papel como profeta não é só para apontar o dedo não, isso está incluso. Não é só para falar que os outros vai sofrer isso, aquilo outro, não, pode até ser usado para isso. Mas o teu papel como profeta é trazer esperança no meio de situações que ninguém vê mais solução. O meu e o seu papel como profeta é entender que quando a situação está feia, Deus quer nos levantar para trazer esperança. E é isso que esses homens fizeram, Ageu e Zacarias. Inclusive o texto no livro de Ageu vai dizer, aquela passagem conhecida: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ele estava dizendo: olha, constrói o templo aí, porque o que Deus tem para derramar é muito grande. Ah, profeta, só tem pedra, só tem escombro, tudo foi derrubado, o Babilônia tomou fogo em tudo. Constrói, porque o que Deus tem para derramar é grande. Era necessário ter uma voz profética para falar aquilo. E é necessário ter voz profética para falar nesses ambientes onde só tem destruição. Quem aqui se habilita para chegar num ambiente, uma família, um lugar? Deus vai fazer isso com pessoas aqui. Tenho certeza, em algum momento, Deus vai te colocar em um lugar que você vai ter que abrir a boca e manifestar a palavra de esperança. Aleluia. Você vai ter que... Sabe por quê, gente? A maioria vai pelo pessimismo. A maioria vai porque... Sabe? Pelo olhar carnal, pelo que está vendo. Mas o remanescente vê com os olhos de Deus. Os remanescentes vê o que Deus quer que ele vê. O remanescente vê aquilo que ninguém quer ver. E Deus tem convocado a igreja para isso. Deus tem convocado. Olha bem, para encerrar, eu falei de Noé vir fazendo uma caminhada aqui, e Jesus vem depois do período do exílio, cumpre o seu papel profético de maneira perfeita, e agora ele comissiona a igreja a carregar essa missão profética. Ele comissiona a igreja a olhar para esses remanescentes do passado que a gente citou aqui, e se apropriar de todas essas características e agora viver da forma que Jesus ordenou. Olhe para esses homens e entenda: Jesus quer que eu tenha isso. Jesus quer que eu tenha uma construção visível para o mundo. Jesus quer que eu carregue a promessa e saia de certos ambientes que moldam a minha identidade de remanescente. Jesus quer que eu abrace a vontade dele e propague para o mundo a vontade dele. Deus quer que eu seja um agente de transformação, mesmo eu sendo alguém totalmente improvável para exercer esse chamado.
Deus quer que eu confronte o pecado como Elias. Deus quer que eu olhe para a situação e veja, e confronte e me indigne, porque isso é o sentimento do coração dele. E Deus quer que eu olhe para a situação de mazela, de tristeza, de desesperança e traga esperança. Jesus está te chamando para isso. Quando ele falou, ide por todo mundo e pregar o Evangelho abarca todas essas coisas. Olha para esses homens do Antigo Testamento e fala, Deus me chamou para ser assim, Deus me chamou para ser remanescente, Deus me chamou para olhar diferente da maioria. E é interessante que nós temos aqui, bota aqui o banner, é uma figura, um cara, é um profeta aqui, é um homem que a gente entende que é um profeta pela roupa, é uma figura meio solitária assim, sabe, com uma roupa meio rústica. E meu irmão, é perfeito isso aqui, porque isso simboliza muito a vida dele, de aquele que abraça a obra de Deus, sabe? Às vezes é incompreendido, às vezes é uma coisa que parece que é alguém pesado, alguém rústico demais, porque a missão que Deus coloca, poucos abraçam com afinco, sabe? E essa figura desse personagem aí, que é um profeta que parece que está meio solitário, fala sobre isso. Gente, você vai ser minoria muitas das vezes, tá? Você vai ser a minoria posicionada em ambiente que você anda muitas das vezes. E você, de certa forma, é visto como esse homem dessa ilustração aí. Mas não importa. O que importa é abraçar a missão que Deus te deu. E nessa noite, eu quero te convocar a isso. Fique de pé nessa noite. Eu vou estar orando. Daqui a pouco, e depois o ministério vai estar ministrando aqui. E eu quero que, se você entendeu algo da parte de Deus dessa noite, eu quero que você coloque a mão no seu coração agora. Nós vamos orar, mas seja sincero com o Senhor. Eu não sei quanto tempo todo mundo aqui é crente, não sei quanto tempo você é crente, quanto tempo você se converteu, mas uma coisa eu tenho certeza, para todos que entram pelas portas do Evangelho, que se convertem ao Senhor Jesus Cristo, Deus tem algo, Deus tem uma missão. Mas eu não vou ser leviano de chegar na pregação aqui e falar, levanta a mão aí quem é profeta. Gente, vou ser sincero, nem todo mundo se apropriou dessa missão aqui. Nem todo mundo na igreja evangélica brasileira se apropriou da missão profética que Jesus tem. Nem todo mundo que entra e sai por essas portas aqui pode levantar a mão e falar, eu sou um profeta do Senhor, posicionado aonde quer que eu ande, remanescente. Gente, se você ainda não está nessa posição, Deus te chamou para isso hoje. Deus te chamou